Glória a Deus. Glórias e glórias. Aleluia. Foi realmente um milagre. Estou aqui. Aleluia. Milagre do Senhor. Milagre do Senhor. Pai, nós apresentamos os nossos louvores, a nossa adoração esta noite. Agradecemos, Senhor, por este momento ímpar, precioso. Louvado seja o Senhor. O momento em que louvava, sou um milagre. Meus pensamentos iam para aquela UTI. Da onde o Senhor me resgatou, meu Pai, amado Filho de Deus, onde o Senhor cuidou todo o tempo, não senti nenhuma dor, Senhor. Nada, como que nada. O resgate do Senhor, o livramento do Senhor. Sou um milagre, estou aqui, Jesus. Para a glória do Teu nome, Senhor. E assim, ó Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, e que o Senhor possa estar sendo glorificado mais um dia, mais um culto neste lugar. E assim receba toda a nossa adoração, nosso louvor e gratidão. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 18. Amém? Glória a Deus. Viajamos agora lá, né? O pensamento. Amados irmãos, nós vamos trazer hoje uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que está em realmente é 1 Tessalonicenses 4. Saúdo também os irmãos, as irmãs de casa aí na paz do Senhor Jesus. Maravilha, né? Maravilhoso Deus cuidar de nós, irmãos. Vai? Hoje não é estudo não, hoje foi meio que assim, tive tempo hoje. Hoje vamos trazer, irmãos, 1 Tessalonicenses 4, faz tempo que eu não prego assim, né? 13 ao 18. 5. Acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Acharam? A primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Uma breve mensagem, tá? Vamos lá? Está escrito assim, ó: Não quero, porém, irmãos,
que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e com os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Forte, gente. Pai, nós que estamos diante da mensagem desta noite, agradecemos ao Senhor por este momento de palavra. Venha falar com a igreja, venha falar comigo. Que essa mensagem venha, Senhor, aos nossos corações. Que essa mensagem, Senhor, venha, Senhor, para nos ensinar, nos trazer esperança, nos trazer, Senhor, o ensinamento desta noite. E o que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que possa acontecer neste momento, assim, com clareza em nossos corações. Que possamos entender a mensagem, compreender e praticá-la em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Glória a Deus, amados irmãos. Prazer, poder estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Após o louvor abençoado, tivemos mais louvores também, mais 3 louvores antes aqui da live. Então, adorando ao Senhor, E a palavra de hoje, irmãos, que nos vem, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses a respeito da ressurreição dos mortos, e da vinda do Senhor Jesus, que seria precedida por algumas coisas aqui, alguns acontecimentos. E havia aqueles que não acreditavam na ressurreição e aqueles que sim esperavam a ressurreição dos mortos. E Paulo estava explicando aqui sobre essa questão, que nós conseguimos entender também já claramente o que acontece, porque isso foi escrito há muito tempo atrás, quase 2000 anos, mais ou menos, E ele estava direcionando o povo para crer, direcionando o povo para acreditar no que estava escrito, no que ele estava passando, para o povo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Acerca dos que dormem, Aqui fala daqueles, do povo ali que havia já morrido ali naquele tempo ali que Paulo tinha deixado ali o pessoal, a igreja, de Tessalônica. Qual que era o destino? Como que ia acontecer? Como que seria a volta de Jesus? Aonde eles estavam? Será que eles iam ressuscitar? Então havia uma dúvida entre eles ali, sobre a volta de Jesus, e uma confusão sobre os mortos, Como se poderia beneficiar um morto? Morreu, acabou, morreu, vai para onde? O que vai acontecer? Vai ressuscitar? Hoje nós sabemos claramente, irmãos, pela palavra, que aqueles que já partiram em Cristo estão com Ele, estão com Jesus. Aí tem muitas doutrinas que falam,
está dormindo. A Bíblia se refere a dormir apenas ao corpo, né? Que está lá quietinho lá, está dormindo. Mas a alma não. A alma é lá. O corpo que seria a parte óssea fica ali, né? Está quieto lá, não sabe de nada. E haverá um encontro depois, amados irmãos, nos céus. A Bíblia fala para nós aqui, né? Um pouquinho mais para frente ali sobre o arrebatamento daqueles que ficarem. Será nos ares, né? Então, e aqueles que ressuscitaram, aqueles que morreram antes, ressuscitarão primeiro. Porque a Bíblia fala que vai descer aquele exército do Senhor e os anjos, e ali o Senhor também, e o alarido de trombeta de Deus, né, fala aqui, será um movimento espetacular, e logicamente aqueles que estiverem aqui verão, e aqueles que já partiram, ou que ainda vai partir antes do acontecimento, estará presente, né? Então é algo muito, muito especial, muito interessante. Então ele começa dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, não acreditam, não creem. Tem muita gente que não crê nos dias de hoje, irmãos. Ah, morreu, acabou. Ah, morreu, vai e volta. Morreu, vai para o purgatório. Ah, morreu, vai para uma dimensão não sei aonde. Então, tudo isso são falácias e estão fora da palavra de Deus, tá? E ele continua dizendo, né? Como os demais que não têm esperança. O ateu fala: morreu, acabou. Acabou. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha só, e nós cremos, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, da mesma forma que Jesus ressuscitou, também os que morreram com Cristo também ressuscitarão na sua vinda. Ressuscitarão. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os que ficam vivos, se naquele momento, irmãos, acontecer, vai ser arrebatado, vai encontrar nos ares, cara. Os que estiverem aqui, né, não sei quando vai ser, ninguém sabe, mas naquele momento vai subir e encontrar com aquela multidão que está descendo lá para buscar a igreja do Senhor. Então será a vinda de Cristo, né, com a ressurreição de todos esses que já morreram, e com os anjos, e vai ser algo espetacular. E a Bíblia não fala, né, ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém sabe quando, mas será um evento muito espetacular, irmãos, e maravilhoso, né? A vinda do Senhor Jesus. Ele continua no 16: porque o mesmo Senhor, olha só, Jesus, o mesmo Senhor, descerá do céu com alarido. Então, o mesmo Jesus, ele vai descer do céu com alarido, é com trombetas, irmãos, é com gritos, né? Com anúncio. Porque naquela época lá, irmãos, então Paulo está comparando com a chegada de alguém importante na cidade. Chegava alguém importante, ia uma pessoa lá na frente gritando: está chegando, eu estou aqui, não está aqui na igreja, está chegando fulano de tal, e fazer aquele alarido, todo mundo, está chegando lá. Porque não era igual hoje, irmãos. Hoje você coloca lá na internet, vai pregar a tal hora, tal fulano. Antes era no grito. Então, Paulo comparou aqui, que vai descer com alarido, vai ser aquele grito, todo mundo vai escutar o anúncio: olha Jesus lá, voltando. Então, com alarido, né? E com voz de arcanjo,
Voz de arcanjo, imagine, irmãos, o que é? Voz de arcanjo. Imaginamos que pode ser um louvor maravilhoso, né? Imagina os arcanjos soltando aquela voz de domingo, né? Cantando lá no terceiro grau os que não sabem cantar direito. Imagina a afinação daqueles anjos, arcanjos, anjos. Imagina a afinação. Nós por aí ouvimos, né, já falei algumas vezes, uma matéria de que lá nos Estados Unidos havia uma igreja pequena com 5 pessoas que estavam louvando, ensaiando os louvores, orando. E o pastor passou lá e viu eles fazendo e pegou um gravadorzinho e colocou lá para gravar. Gravar lá, estava bonito. Deixou gravando e foi embora. Deixou gravando lá e foi embora. Quando ele acabou tudo, foi todo mundo embora, ele pegou o gravador, tinha muitas vozes, não era só 5 pessoas. E tinha vozes lá que ninguém conseguia entender o tom que alcançava, que era impossível o tom humano chegar. E levaram para especialista e eles falaram: essa voz não é dessa terra, ninguém pode cantar nesse tom. E resulta que tinham anjos lá louvando com eles. E foi captado pelo som do gravador, e isso é bem comentado. Imagina a afinação, imagina como que é o som. Então é essa voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, imagina as trombetas que irão tocar, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí é um mistério, irmãos, que Paulo descreve, né? Tão grandioso, da ressurreição. Não me pergunte como, porque ninguém sabe explicar, irmãos. Mas a pessoa morreu lá não sei quanto tempo, vai aparecer de volta o corpo dela, os ossos dela, ela como ela era, e vai ser do meu jeito. E não sei como, não sei que jeito, não sei, irmãos. Às vezes a gente fala aqui, né, que, por exemplo, a pessoa morre e ela não tem um local próprio dela ali para ficar, os restos mortais. O que acontece? É emprestado uma gaveta lá e em 5 anos tem que tirar. Aí chama o fulano, que é responsável, e fala: ó, vem aqui para ver o que vai fazer. Vocês vão colocar em algum lugar, não vão, ou vai para a fossa comum? É assim ou não é? É assim ou não é? É assim, não é? Então, aí esses ossos vão para uma fossa comum, mistura com milhares de ossos. Como que vai saber qual que é o osso do fulano, do ciclano, do beltrano? Não tem explicação. E tudo isso vai voltar para aquela pessoa. Neste momento aí da ressurreição, que vai depois juntar, né, o corpo com o espírito, com a alma que já está lá. Imagina como que é isso, irmãos. Não sei, não me pergunte, porque eu não tenho sabedoria para isso, para responder. Eu até brinco um pouquinho. Se o irmão Francisco estivesse ali, já ia perguntar. O irmão Francisco, né? Já ia me perguntar na hora: isso. Onde pergunta lá? Sai com cada pergunta para mim. Mas ele não está hoje. Então, meus amados, olha só como vai ser a ressurreição e a vinda do Senhor, e depois que vai juntar esse corpo, irmãos. Que maravilha! Lá está corpo de glória. Corpo de glória, não está o corpo ainda, né? Que vai ser no final, irmãos. Porque depois vai vir a nova Jerusalém, que vai descer do céu e vai ser aí a morada do povo de Deus, o povo que passou aí pelo tribunal de Cristo. E a outra morada é o povo que passou pelo juízo final, que nós já ensinamos aqui, né? Então, é muito sério tudo isso, é muito importante falar sobre isso, tá? É o que vai acontecer. Enquanto nós estamos aqui preocupados, irmão, com a unha do dedo, minha unha aqui, não sei o que, tem toda essa importância aqui, neste evento grandioso,
que vai acontecer, né? E todos os cristãos aí, todas as pessoas que são de Jesus, passarão por este processo maravilhoso aqui. Portanto, não fique tão preocupado com as coisas aqui. Tem coisas muito mais preciosas, importantes para a gente se preocupar, tá? Não preocupado aí com umas coisas aí que nem tem muita importância, tá? Então, acontecerá isso e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, ou quem ficar, vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aí já vai com tudo. Bora. Né? Juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. Olha só, encontrar Jesus que vem descendo. E assim estaremos sempre com o Senhor. Sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então vamos consolar, né? Nós aqui com essas palavras. Ah, está tão difícil. Ah, não estou conseguindo. Ah, a situação está assim. Ah, está preocupado com o quê? Se tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui não tem tanta importância. Tem saúde? Glória a Deus. Tem sua casa? Glória a Deus. Tem alimentação? Glória a Deus. Tem até um carro? Glória a Deus. Tem dinheiro? Glória a Deus. Tem até dinheiro no banco? Glória a Deus. Pessoas que têm tudo isso, irmãos, estão preocupadas com coisas banais. Às vezes está entrando até em depressão. E tem tudo. E esquecendo que é cristão, esquecendo que tem um Jesus que morreu por ela na cruz do Calvário, esquecendo que tem esse processo todo esperando para aquele que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Está preocupado, irmãos, com coisas que não tem importância nenhuma no mundo espiritual. Não sei se falo com alguém nesta noite, alguém que está preocupado com coisas pequenas e esquecendo as grandiosidades que Deus preparou para cada um de nós. E no mundo espiritual tão tremendo, irmãos, as coisas que acontecem. Eu nessa caminhada de cristão, estava ouvindo aqui os louvores, e estava lembrando algumas coisas que eu participei, que eu experimentei na fé. Umas coisas boas, fortes. Umas eu já falei, umas outras não. Eu já vi coisas, já tive visões, vi coisas, já senti coisas. É forte o espiritual. O mundo espiritual é forte e é real. Já senti coisas do mal, como senti coisas do bem, dos dois lados. Já experimentei revelação em sonho, ver algo que já aconteceu ou vai acontecer, ver algo e acontecer daqui um dia, 2 dias, exatamente o que eu vi no sonho, aí acontece. São coisas assim incríveis no mundo espiritual, e a grandiosidade disso, irmãos, é muito bom quando Deus te revela as coisas, mostra as coisas, né? Então, vai acontecer tudo isso aqui, a ressurreição dos mortos, vai juntar lá, vai ter o arrebatamento da igreja, e não se fala disso hoje nas igrejas, não se fala em lugar nenhum.
Se fala de tudo, irmãos, que a pessoa precisa nessa terra. Mas não fala do que vai acontecer lá, no final da vida. Não fala que é preciso uma entrega, uma renúncia. É necessário, irmãos, passar por esse processo de conversão e poder experimentar todas essas bênçãos que Deus tem guardado para cada um. E a cada pessoa é de uma maneira, tá, gente? Não é que um vai ser mais, outro menos. Cada um na sua proporção, no que aguenta, né? Uns têm um dom, outros têm outros, e por aí vai. Portanto, porque o mesmo Senhor descerá, o mais importante para nós agora aqui, ó, o 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Será anunciado, né? Os gritos. E com voz de arcanjo, imagino eles cantando, glorificando. E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão também. Irmãos, quando Cristo entregou lá na cruz do Calvário, foi isso mesmo? Isso. Quando Cristo disse lá que está consumado, houve ressurreição. Né? As pessoas saíram dos túmulos. Tremendo demais. Foi muito forte, né? Então, agora vai ser para vai ressuscitar, né? Para a vida eterna. E será aquele encontro nas nuvens. E todo mundo fala sobre o arrebatamento da igreja. Tem uma noção, mas não podemos ter uma noção muito clara, irmãos, porque a gente não sabe exatamente. Mas temos uma dimensão do tamanho da proporção da nossa sabedoria, do nosso cérebro. Nós não podemos pensar em algo maior do que nossa capacidade intelectual de discernir, né, as coisas. Tem pessoas que têm mais, né, são mais dotadas aí, conseguem entender um pouco mais, mas nós mesmos não conseguimos. Mas o pouco que nós sabemos, irmãos, é que haverá um grande acontecimento, o arrebatamento da igreja, e este tempo é importante. Pode ser que já estejamos aí nos últimos tempos, não sabemos, e a nossa meta é essa, seguir avisando, seguir orientando e esperar, com essa esperança que está escrito aqui, que temos que ter a esperança da vinda do Senhor, a esperança da ressurreição, a esperança do arrebatamento da igreja, né, do Senhor. E pelo pouco entendimento nosso, irmãos, a porta é bem estreita, né? É verdade que ela é estreita, e o caminho espaçoso, o caminho largo, esse é muito largo mesmo. E a Bíblia diz para nós, o próprio Senhor Jesus disse que muitos são os que vão por ela e poucos são os que encontram a porta estreita, né? O caminho apertado. Né? Então, seguimos, tá? Vou terminar aqui. Seguimos caminhando com essa realidade que pode acontecer a qualquer momento, irmãos, mas viva o seu momento, viva seu dia, viva o que você tem que fazer, glorifique ao Senhor, dai graças todos os dias. Tem muita gente aí, irmãos, até a gente está ouvindo as coisas que estão acontecendo com cristãos. Tem cristãos aí, irmãos, que já estão fazendo as coisas aí que é do mundão, né? Então ter cuidado, porque uma vez que já entregamos a vida para Jesus, temos que ser diferentes, né? E assim aguardar este grande dia. E no 18 fala que portanto consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então é essa palavra do arrebatamento da igreja, e que isso que tem que estar nos nossos corações, que um dia vai acontecer, estejamos aqui ou estejamos lá,
participaremos do mesmo jeito, mas de alguma forma diferente. Amém? Entendeu? Vamos orar então, Murilo, porque é só isso hoje. Glória a Deus. Glorifica ao Senhor esta noite. Glória a Deus. Tirei 30 segundos para glorificar ao Senhor. Só glorifica. Somente glorifica. Deixa Deus tocar no seu coração. Deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus entrar com a paz que excede todo entendimento. Glorifica. Não precisa barulho, não precisa gritar, não precisa alaridos, mas sim somente o coração quebrantado, somente o coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Agradecido porque o Senhor tem olhado para nós com seus olhos de amor, o Senhor tem cuidado, não tem faltado nada, nossa casa, nosso lar, tudo que nós temos, foi o Senhor que deu, que está cuidando. E assim agradeça mais, peça menos, murmure menos, ou nada, se possível. Glorifica mais, exalte ao Senhor todos os dias com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua casa. Consagre ao Senhor todos os dias. E vivamos esperando a vinda gloriosa do Senhor, que pode acontecer a qualquer momento, e consolar-nos uns aos outros com estas palavras. Glorifica sempre ao Senhor. Que o Senhor possa estar recebendo agora toda a oração nossa, neste momento de glória, glorificar, exaltar a Ele. É o digno maravilhoso para nós, para nossas vidas. E que assim, Senhor, entrego diante do Senhor a cada um que está agora adorando, glorificando, que tirou estes 30 segundos aqui, meu Pai, para agradecer, para que ter um coração grato, para ter um sentimento especial por Jesus, por tanto que fez, e muitas das vezes tão pouco que recebe de nós. Então, neste momento especial, Senhor, que o Senhor possa estar tendo essa conexão conosco agora, e nos capacitando, nos enchendo, Senhor, com a Tua graça e misericórdia. Abençoa os meus irmãos, cada um aqui da igreja, cada um de casa também, e assim entregamos diante do Senhor para cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Por hoje é isso, gente. Deus abençoe aí, pessoal de casa. Estaremos de volta na quinta-feira, se Jesus assim permitir. Tá bom? Boa noite a todos. Deus abençoe a todos.